Ouvintes, votos de muito bom dia. Está no ar mais uma edição do Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva, edição referente ao dia 24 de março do ano de 2025. Vamos aqui, mais uma vez, nesta habitual produção da Direção de Informação da LAC, trazer alguns dos assuntos que marcaram a última semana, que serão aqui analisados pelos nossos comentadores residentes, a quem vamos saudar. Um bom dia ao Gustavo da Conceição, ao Debaio Vuns, ao Enda Inglês e também ao Rui de Castro e ao Zé Guerreiro. Bom dia a todos. Bom dia, seus ouvintes. Bom dia, sim, vamos seguir, só que esta edição é particular porque teremos os nossos comentadores todos em formato virtual, hoje com o Gustavo da Conceição, o Enda Inglês e também o Adebayo Vuns. Habitual produção da Direção de Informação da LAC, com a técnica a ser garantida pelo Emanuel Catelina e o Ricardo Dias. Na moderação estará o José Silva. Temas eleitos para esta edição: a questão dos cursos do ensino superior. O Governo diz que cursos ministrados já não correspondem às exigências dos tempos atuais, e também o fim ou a descontinuação do regime de renda resolúvel, que também foi anunciado pelo Governo. São esses os temas que marcam esta edição do Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Vamos então começar a olhar para os temas trazidos para esta edição, a começar pela educação, sobretudo no ensino superior. O Governo fez saber na última semana que os cursos ministrados nas universidades do país, quer públicas e privadas, já não correspondem às exigências dos tempos atuais e que estão mais voltados para a componente tecnológica, ou seja, os cursos deveriam estar mais voltados para esta componente. Esta posição foi partilhada pelo Ministro do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Albano Ferreira, que falava aos jornalistas no final da primeira sessão ordinária da Comissão para a Implementação e Avaliação do Plano Nacional de Desenvolvimento do Capital Humano, sessão que foi orientada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa. Vamos então recuperar aqui as declarações do Ministro relativamente aos cursos que são ministrados no país, mais para a componente social, e que o Governo quer reverter este quadro. Trouxemos a constatação de, no nosso subsistema do ensino superior, existir uma oferta formativa muito grande de cursos ligados às humanidades e às áreas sociais. Dos cerca de 1.120 cursos que temos, 73% são da responsabilidade das instituições de ensino superior privadas e cerca de 30% aproximadamente das instituições públicas, sendo que a sua maioria atende cursos das áreas das ciências sociais e humanas, sendo que as exigências de desenvolvimento do capital humano apontam agora para a necessidade de nós desenvolvermos cursos de natureza tecnológica, muito mais alinhadas com as perspectivas de desenvolvimento do país. Ministro, aqui a chamar a atenção para os números e os cursos ministrados nas universidades, quer públicas e privadas, e face a este desafio o Governo quer reverter. Daí que também o Ministro Albano Ferreira falou do trabalho que tem de ser feito a nível das instituições de ensino superior para que possam ministrar cursos virados para as tecnologias, para as ciências exatas, face aos desafios de hoje, atendendo o desenvolvimento do capital humano que se quer para o país. Queremos chamar para nós a regulação desta oferta formativa e convidar, sobretudo, os parceiros do subsistema do ensino superior do setor privado, no sentido de encontrarmos aqui uma forma de fazermos uma oferta maior de cursos nas áreas das engenharias, nas áreas das tecnologias, nas áreas das ciências prioritárias para o desenvolvimento do nosso país. Ministro Albano Ferreira, na última quinta-feira, na reunião da Comissão para a Implementação e Avaliação do Plano Nacional de Desenvolvimento do Capital Humano.
vamos olhar para esta posição do governo, Gustavo da Conceição. É oportuna esta posição do governo? Temos realmente no país muitos cursos virados para as ciências sociais. É preciso inverter este quadro? Sem dúvida. Se nós queremos, se a perspectiva é procurarmos os caminhos para o desenvolvimento do capital humano, é muito importante que tenhamos foco nas tecnologias, nas ciências exatas, e desse ponto de vista eu estou completamente alinhado com aquilo que o Sr. Ministro disse. Mas a questão fundamental é que nós vemos o processo educativo por setores e por partes, sem conseguirmos ter um olhar global à volta de todo o sistema, porque a universidade sozinha, apesar das boas intenções, a academia de per si vai melhorar, vai ajudar muito, mas não vai, digamos assim, assumir o seu papel na verdadeira dimensão de uma academia pronta para apoiar os investigadores nacionais, pronta para ver alargar o seu quadro de investigadores a diferentes níveis das ciências, etc., etc., sem que essa análise global do sistema de educação do país seja feita. E de alguma maneira explico porquê. Bom, primeiro é preciso perceber que se os alunos, se as pessoas, se aqueles que têm capacidade e qualidade intelectual suficiente para integrar esse processo, se não forem bem preparados na base, a universidade só por si não vai ter, à partida, ab inícios, o número de pessoas com qualidade suficiente para que esse processo piramidal se construa. E portanto, temos que olhar para o ensino de base, olhar para o ensino médio técnico, olhar para o ensino especial, não é? Perceber que saberes curriculares melhores nos servem para o dia a dia do cidadão, ver como é que esses saberes curriculares podem capacitar e explorar melhor os saberes locais. Não podemos, num contexto como o nosso, não podemos esquecer nem secundarizar o ensino das línguas, e aqui neste domínio incluo e sublinho as línguas nacionais, enfim, que nos dão a dimensão de angolanidade, e as línguas que nos garantem a integração regional. Estamos numa zona que a sul temos anglófonos, a norte temos francófonos, e portanto aquilo que nos garante integração regional, não é fundamentalmente a língua, e portanto não nos podemos esquecer disso, não é, quando falamos na perspectiva do desenvolvimento do capital humano como tal. E portanto tudo isso, como dizia, numa perspectiva piramidal, não é, da base ao topo, sem esquecer uma dimensão longitudinal, que é aquela que perspectiva uma mente sã num corpo são, e portanto a valorização em todo o sistema e a todos os níveis da aula de educação física e da forma como, enfim, a preparação e a condição e a qualidade física dos cidadãos é feita através da escola, também devia ser abordada, porque não pensemos que um cientista só tem que ter os neurônios acelerados.
Um cientista tem que ter qualidade física para que os seus neurônios aguentem bem a dimensão do conhecimento. Exato, Gustavo da Conceição, nesta primeira abordagem, ainda em inglês. Esta questão colocada pelo governo, esta posição, para alguns também colocam o desafio de que haverá ou não uma necessidade de se fazer uma revolução no ensino, uma vez que o nosso ensino está muito focado, quer no nível médio e mesmo no superior, para as ciências sociais e humanas, e grande parte das universidades privadas que surgiram e vão surgindo pelo país, estes são os principais cursos. Teremos de revolucionar o nosso ensino para atingir esta pretensão aqui colocada pelo governo e apresentada aqui pelo ministro? Eu acho que, primeiramente, nós devemos compreender o estado de coisas. Né? Por que que temos esta situação? Por que que estão a ser administrados mais cursos das várias humanidades relativamente às áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Por um lado, parece-me que é menos exigente o processo formativo em termos de condições a criar. Sabemos que as áreas de ciências, tecnologia e engenharia e matemática, além de requerer um corpo docente especializado, requer laboratórios, esses laboratórios têm consumíveis, requer outras estruturas que os cursos de humanidades não precisam. Por outro lado, com as fragilidades também que temos ao nível do ensino destas cadeiras ou disciplinas nos níveis mais abaixo, a qualidade do ensino leva a que, certamente, e vamos falar da matemática, sobretudo, que é a base de todos esses domínios, leva a que mais pessoas evoluam e se interessem, não é? Ou até se desinteressem, não é? para esse domínio, não é? Do saber. Portanto, em termos de estratégia, é preciso trabalhar, né, sobre as causas do estado de coisas, mas, para além dessa disparidade entre cursos de humanidade e cursos de ciência, também retive que há o tema do setor, da maior parte dos cursos serem ministrados ou da oferta formativa ser assegurada pelo setor privado, mesmo nessas áreas de humanidade. Portanto, e é o apelo de uma maior colaboração e cooperação com as entidades dos diferentes setores. Talvez aqui o Estado, por um lado, também regula a questão das propinas e que leva a que os investidores privados tenham dificuldade depois de cobrar propinas a um nível que lhes permita recuperar o seu investimento. O Estado, em relação a esses cursos mais exigentes, deveria talvez ou assumi-los, não é? Assegurar que se fossem as entidades públicas a administrar a maior parte desses cursos, porque tem orçamento para o efeito e liberava, por exemplo, deixava que os cursos de humanidade fossem feitas ou realizados pelo setor privado, ou pudesse tanto subvencionar ou assegurar parte das despesas do setor privado. Outro aspecto relevante também, outros aspectos, né, tem a ver com a qualidade versus quantidade. Não basta aumentar o número de pessoas formadas nessas áreas ou revertê-las, não é? Ou equilibrar, mas isso tem que ser feito assegurando, então, o equilíbrio, ou a qualidade, perdão, o equilíbrio tem que ser feito no sentido de trazer inclusão e também maior qualidade dos resultados, né, do ensino, para que essas pessoas sejam, sobretudo, úteis
não é, para o mercado de trabalho. E aqui é preciso, tanto na estratégia a ser delineada, ver se neste momento estamos nós em condições de fazer isso ou se devemos recorrer a partir de um determinado nível também, quer na formação dos docentes e dos discentes, corpo discente, continuá-los a mandar para fora. Um exemplo que eu dou sempre é o caso da Botsuana, que durante muito tempo não tinha uma faculdade de medicina, por exemplo, né? E levou algum tempo e foi formando os seus quadros por causa da qualidade na África do Sul. Portanto, os acordos de cooperação com países amigos, no nome das relações bilaterais, podem assegurar que atinjamos esses objetivos. Não menos importante, além de os formar, é a velha história que vamos também referindo várias vezes, ou a miúdos, é o tema depois da formação da utilização dos quadros, não é? Que dos professores. Portanto, nós formamos muita gente, temos investido algum dinheiro para a formação de professores, mesmo lá fora, ou até pesquisadores, fazem mestrados, doutoramentos, depois ou não são absorvidos, quer por setor público ou setor privado, e aqui deve haver uma parceria com os dois setores, mas também as condições de trabalho. Portanto, eu particularmente conheço uma cientista que trabalha num instituto público, por exemplo, que em tempos disse-me que não tinha um computador, né? No instituto público. Como é que é possível, nos dias de hoje, tanto uma pessoa com mestrado foi formada com bolsa do Estado, está a trabalhar há cerca de mais de 5 anos ou 8 anos nessa instituição, nem sequer é do quadro. Portanto, nós temos muito trabalho de casa a fazer. Portanto, o interessante, para além de apresentar as constatações, seria então perceber que ajustamentos serão ou deverão ser feitos ao nível da estratégia para termos resultados diferentes, porque na realidade, portanto, não me surpreende que tenhamos os resultados que foram agora revelados. Para terminar, eu penso que, apesar de compreender que é um desequilíbrio muito grande em relação aos resultados dos formandos e os cursos das áreas de humanidades face às outras áreas, mas também sabemos que um país como o nosso precisa muito de profissionais de qualidade, e eu penso que nós também temos descurado isso nas áreas de humanidade, não é? Portanto, temos sim muita gente nas áreas de humanidade, mas a qualidade desses profissionais também não são boas, não é? E, portanto, eu defendo que continuemos sim a investir nestes domínios, reforçando e melhorando as formações, porque o que se entende, e nós sabemos que a inovação não é só tecnológica, não é? Até lá não ocorre só nos domínios de ciência e tecnologia, elas ocorrem em todos os domínios, e para também reverter os problemas que temos aos níveis sociais e económicos, não é? Nós precisamos sim de ter profissionais muito bem formados nessas áreas e a funcionarem e a operarem em várias geografias, né? Em vários níveis de governação central, especial nesse caso, provincial e local. Obrigado, Enda. Adebayo, olhando para o contexto atual, podemos avançar que este desequilíbrio que há, como foi aqui notado, em termos de mais formação nas áreas das ciências sociais, nas humanidades, relativamente às áreas das tecnologias, este desequilíbrio sente-se muito no dia a dia, sente-se isso nas instituições,
a falta destes quadros, desta capacidade técnica de domínios de tecnologia, das matemáticas. Há realmente esta gritante falta destes quadros? Sem dúvidas, não é? E corresponde no final do dia ao nosso estágio de desenvolvimento. Portanto, não é anormal e não podíamos esperar outra coisa, não é? Porque primeiro que tudo, vamos olhar a nossa situação da economia de uma maneira geral, não é? Nós precisamos de industrializar ou reindustrializar o país, não é? Porque hoje, exceptuando a indústria extrativa, nomeadamente petrolífera e dos diamantes, não temos a indústria transformadora a funcionar como deveria, não é? E o que é que nós temos? Temos fundamentalmente as cidades infestadas com o comércio e uma agricultura que começa a despontar. É óbvio que para atingirmos os níveis de desenvolvimento econômico, de industrialização, de avanço da própria agricultura, nós precisamos ter um sistema de ensino capacitado. O que quer dizer que nos dias de hoje há a tal metodologia ou tal sistema STEM, não é? Onde se privilegia as ciências, a tecnologia, as engenharias e as matemáticas, que no fundo é o conhecimento aplicado. Não é? No fundo, criarmos condições para que os nossos estudantes, os nossos quadros, estejam à altura de resolver problemas e que, ao mesmo tempo, tenham aquilo, como bem dizia o Gustavo, tenham um pensamento crítico, não é? E é preciso olharmos esse tema do capital humano não apenas na lógica do ensino superior. Não é? É preciso integrar os sistemas todos de ensino e aqui olhar desde a base. É percebermos que são poucas as localidades do nosso país onde o Estado tenha creches. O sistema de ensino começa, não é? A entrada das crianças é no pré-primário, não é? E nós, a esse nível, temos insuficiências graves. Não é? Há pouca oferta, não é? E podemos depois questionar a qualidade da oferta que existe. Quando vamos olhar para o ensino geral, a situação é mais ou menos a mesma, com uma prevalência muito grande do setor privado. E no ensino superior a mesma coisa. Portanto, a necessidade de reforma, de olharmos a educação como um pilar fundamental do nosso desenvolvimento, ele continua. E isso passa necessariamente por termos o Estado a investir mais. Não é? Mais e mais. Portanto, ao mesmo tempo, no fundo, que olhamos para a necessidade de massificarmos o ensino e o acesso ao ensino, devemos olhar também para a componente da qualidade. Não é? Termos laboratórios, termos os nossos estudantes com acesso ao computador, que é uma ferramenta vital no mundo contemporâneo. Quer dizer, não é possível nós olharmos para o desenvolvimento com pessoas iliteradas do ponto de vista tecnológico, com pessoas iliteradas do ponto de vista financeiro. E, portanto, são esses os desafios que nós temos e que refletem, no final do dia, o nosso próprio estágio de desenvolvimento. É verdade que não podemos nos conformar com isso e a meta deve ser, obviamente, a de tentarmos melhorar, de tentarmos verdadeiramente capacitar os nossos quadros, não é? Seja no ensino, mas seja de uma maneira geral, a própria sociedade refletir isso, para que então as empresas consigam absorver quadros de qualidade. Porque efetivamente quando nós ainda olhamos para a qualidade dos nossos quadros, a qualidade dos estudantes que saem das universidades e dos outros estabelecimentos de ensino, é ponto assente que tem vindo a regredir. E, portanto, se tem vindo a regredir, nós efetivamente precisamos, e ainda bem que o Ministério do Ensino Superior faz essa chamada de atenção, mas é preciso então que se pare realmente para pensar, e aqui orientando as instituições, no caso do ensino superior, para que prestem um bocado mais de atenção, não é, à qualidade da formação e que diversifiquem a formação face àquilo que são as necessidades do mercado e os desafios que nós temos. Porque hoje o nosso mercado, o nosso tecido empresarial, o nosso parque industrial, ele ainda é incipiente, mas nós temos ambições.
E se temos, de facto, ambições de crescer e atingir outros patamares, efetivamente vamos precisar de gente à altura, gente capacitada e capacitada nesses domínios, não é? Da tecnologia, das engenharias, das várias engenharias. Nós queremos avançar com a agricultura, mas não temos laboratórios para melhorar sementes, não é? Ou pelo menos a quantidade de laboratórios para estudar os nossos solos, para encontrar soluções. Nós queremos avançar com a indústria de fertilizantes. Vamos precisar de muitos engenheiros petroquímicos para trabalharem nessa matéria. Portanto, eu creio que é uma chamada de atenção muito pertinente e, efetivamente, é urgente mudar o quadro, que pressupõe, ao nível do ensino superior, inverter a lógica das humanidades, que vinha dominando grande parte das universidades, e abraçarmos aqui as engenharias. Claro está, revisitando o modelo, né? Porque, como bem dizia o Enda há bocado, quer dizer, as instituições do ensino privado, por exemplo, não conseguirão fazer grandes investimentos, não é, se efetivamente os níveis de propinas que são cobrados forem os atuais. Não é? Ou, ao menos que, não é, se encontrem outro tipo de soluções mais estruturais de longo prazo, como são as fundações, o próprio sistema bancário estar à altura de suportar e financiar as instituições de ensino superior para que elas consigam dar melhor resposta às nossas necessidades. Exato, este último ponto, se calhar, era uma questão que tínhamos para colocar ao Gustavo e fechar este tema relativamente ao financiamento destas exigências que se vão cobrando e se vão começar a cobrar as instituições, e olhando sobretudo para as do ensino privado. Há que fazer investimentos em laboratórios, em outro tipo de equipamento, a formação e capacitação dos próprios docentes. Haverá necessidade de intervenção do Estado para poder de alguma forma auxiliar o ensino superior a suportar estes desafios, estes investimentos, ou, como disse agora o Adebayo, outra solução, haver uma linha de financiamento a nível da banca para este desafio? O Estado não se pode isentar do seu papel, não é? Apesar do Estado poder contar com diferentes sistemas, naturalmente o sistema bancário, enfim, e criar ele próprio alguns sistemas para diminuir impactos, como os sistemas de bolsas, com critérios, enfim, transparentes, claros e de grande exigência. Mas os investimentos são absolutamente necessários, porque quando nós falamos no foco que a academia deve ter na direção da resolução dos problemas da sociedade, não estamos senão a dizer a mesma coisa que o senhor ministro nos disse, nos deu um sinal daquilo que é fundamental priorizar para resolver o problema de desenvolvimento que o país enfrenta hoje, não é? Agora, sem dúvida alguma, para o fazermos com qualidade, precisamos de investimentos em diferentes direções, não só, por exemplo, na direção da merenda escolar de cima a baixo, na oportunidade e na resolução dos problemas habitacionais dos estudantes universitários. Lembro que, por exemplo, as universidades tinham alojamentos, os alojamentos foram ocupados. Neste momento há problemas gravíssimos com estudantes para se deslocarem de uma cidade para outra à procura dos melhores cursos e dos cursos mais, digamos assim, mais importantes do ponto de vista do mercado de emprego, não é? E, portanto, há aqui um conjunto de questões paralelas que é preciso que o Estado, por um lado, as encoraje, as enquadre, propicie condições para que privados possam fazer investimentos e resolver. Por outro lado, é preciso continuar a apostar na formação dos professores,
não é? E quando se fala na formação dos professores, não se pode deixar de falar de uma componente que tem sido o grande cavalo de batalha dos professores, que é o salário, não é? E portanto, nós relacionamos o salário dos professores com o nível de exigência que é preciso ter na perspectiva do Sr. Ministro hoje, e olharmos também ao nível da exigência que se colocam hoje os diferentes atores ao nível da academia, sem dúvida alguma que é preciso atualizar e fazer alguma coisa para dar dignidade ao salário dos professores. Portanto, os investimentos vão, portanto, desde as infraestruturas, salas, laboratórios, até passando pela necessidade de desenvolvimento contínuo desenvolvimento do conhecimento e até as condições de trabalho e as condições de usufruto pelo um trabalho que é fundamental, que é essencial para a construção de uma sociedade desenvolvida. E, portanto, os professores tendo um papel-chave, é justo que se olhe para as suas condições materiais de uma forma diferente. Obrigado, Gustavo da Conceição. Vamos assim fechar este capítulo da educação. A questão aqui colocada na última semana em relação aos cursos ministrados nas universidades do país de já não corresponderem às exigências dos tempos atuais, muitos virados para as áreas sociais e humanidades, e é preciso agora uma maior aposta na vertente tecnológica, nas matemáticas, ou seja, nas ciências exatas. Vamos fechar a primeira parte do Jornal 7 Dias. Voltamos daqui a pouco com mais temas. Estamos de regresso para a segunda parte do Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva, aqui com análise dos temas que fizeram manchete nos últimos 7 dias. Depois da questão do ensino, agora a questão da habitação, um tema sempre atual. As casas que se procuram e que vão faltando a nível do nosso mercado, mas também há quem já conseguiu a sua habitação e não cumpre com as obrigações contratuais relativamente ao pagamento das rendas. E, por isso, o Governo prevê descontinuar o regime de propriedade resolúvel, ou seja, também conhecido como renda resolúvel, em todo o território nacional, onde já não estão a ser construídas centralidades. No entanto, os contratos em vigor continuam até o fim da sua vigência. Para estimular a compra de habitação, foram lançados 2 novos instrumentos de regime especial de crédito à construção e habitação, ao abrigo do já conhecido Aviso 9 de 2024 do Banco Nacional de Angola, BNA, e o Programa de Autoconstrução Dirigida. Com o fim da renda resolúvel, a aquisição de imóveis habitacionais será feita apenas através do crédito à habitação. E vamos começar pelo ENDA inglês neste tema. ENDA, depois do aviso 9, que já tem mais de um ano, este aviso do BNA, pelo menos já tem um ano, a questão do crédito habitação termina a renda resolúvel. O Governo também já anunciou que já não vai construir mais centralidades. Estão agora a ser inauguradas aqueles projetos que já foram aprovados, já estão em construção. O caso da inauguração da primeira fase da centralidade Chisainga, que aconteceu neste fim de semana na província da Lunda Sul, a centralidade general Chisainga. Agora o caminho ou o modelo é para o crédito habitação. O que na sua perspectiva, já há resultados muito visíveis relativamente a este crédito à habitação ao abrigo do aviso número 9 do BNA? Eu não sei se isso vai resolver, sobretudo em relação às casas sociais, né?
O crédito é sempre um crédito, né, bancário, neste caso a perspectiva ou a modalidade é um crédito bancário. Nós sabemos que com o desemprego, as altas taxas de desemprego, as remunerações que são baixas, os níveis de pobreza que temos, temos clara certeza que há um segmento importante da nossa população que não tem condições nem está organizada para lidar com a banca. E, portanto, esta solução poderá funcionar para um segmento que não representa a maioria, né? E acho que devemos continuar a trabalhar, a estudar soluções que atendam a maior parte da nossa população. As rendas resolúveis terminaram, eu não percebi muito bem, porque nem sempre temos acesso à informação com um certo nível de detalhe, né? Mas seria sempre importante perceber as razões de fundo, não é? Subjacentes a esta decisão, não é? Porque, tal como vimos, né, no tema passado, não é? Eu creio que os problemas poderão estar ao nível do desenho das soluções, né, logo a priori, ao nível da sua implementação ou aplicação, não é? E que muitas vezes a decisão pode não ser suspender a medida, né, mas melhorar ou reforçar mecanismos de controlo, mais rigor, mais exigência nestes domínios, não é? Porque o tema da renda resolúvel não fomos nós quem inventou, funciona em muitas realidades, por que não há de funcionar aqui? Agora, o facto de, se calhar, termos sido pouco rigorosos no desenho na implementação e controle, operacionalização das medidas, deveria levar, às vezes são temas também de gestão, não é? Capacidade de gestão, deveria nos levar, como estava a dizer, a melhorar esses mecanismos, né? Esses processos, e não é? Suspendê-los já. Portanto, vamos ver como é que isto vai funcionar. Certamente que há uma dívida muito elevada e temos também que perceber porquê. Eu tenho exatamente experiência nisso, porque tive e tenho uma casa, não é? Um apartamento, um regime de renda resolúvel, por exemplo, e um dos grandes problemas tem a ver não com a falta de dinheiro das pessoas, mas mesmo com questões operacionais. Portanto, desde logo, quando surgiram as centralidades, portanto, o Estado atribuiu residências ou apartamentos aos funcionários públicos, e as pessoas tiveram que, e assinaram contratos, e havia, por exemplo, um mecanismo de descontos automáticos, né? Débitos automáticos. As pessoas tinham dinheiro nas contas, e isso não ocorreu. Houve um problema operacional muito sério que foi recorrente. Está a ver? Houve problemas ligados a diferentes instituições que tiveram a gerir estes processos, não é? E depois não houve continuidade. Portanto, na prática, o que vejo é que nós vamos mudando e alterando as soluções ou as medidas, não é? Sem levar a natureza das medidas e as suas substâncias, né? Sem ter em conta que o grande problema de fundo que eu acho, isso é em todos os setores, e eu queria ainda, na altura, quando estávamos a abordar a educação, queria também abordar este tema, é que, na prática, nós às vezes nunca comparamos, por exemplo, os investimentos que realizamos face aos resultados. Na prática, é o quê? Que resultados é que deveríamos ter, não é, face aos investimentos que nós realizamos?
E por que é que nós não tivemos esses resultados? As questões de fundo que são transversais na nossa realidade é que os mecanismos, os instrumentos e soluções para proteção das camadas mais vulneráveis, não é? E aqui falo especificamente da questão da renda volúvel, das aplicações sociais, eles são ou desvirtuados, não é? Ou são capturados, não é? Por outros interesses. E a solução, ao invés de libertar, não é? E corrigir esses problemas, nós cancelamos. Portanto, e criamos outras alternativas, outras soluções que vão certamente depois ser capturadas pelas mesmas entidades. O que é que eu quero dizer com isso? Estamos, agora a medida é o financiamento bancário. Vamos ver quem vai conseguir os financiamentos bancários. Portanto, quer os promotores, né, imobiliários, não é? E depois também os clientes que vão comprar. Portanto, vamos ver que temos que ter cuidado e analisar, portanto, o fenómeno. Há sempre uma concentração. Terrenos infraestruturados, venda de terrenos, quem é que vai ficar com isso? Portanto, o problema é outro, não é? Portanto, nós tínhamos desta opinião, estamos sempre a dar a volta, não é? Portanto, nós devemos atacar o problema de fundo. Primeiro, portanto, nas decisões que são comunicadas, portanto, tem que haver uma análise profunda do problema de fundo e com base que não se deve descurar esta possibilidade num contexto como o nosso e com base nessas análises, então definimos novas estratégias que não necessariamente devem ser de cancelamento das soluções, mas, como referi antes, libertar, que eu penso que é a questão de fundo, e, em outras palavras, são os temas transversais da corrupção que nos levam a este estado de coisas. Obrigado, Enda. Adebayo, vamos também olhar para esta questão do fim da renda resolúvel. Parece-lhe uma medida oportuna? Eu, antes de mais, gostava de trazer à baila uma abordagem que o Enda, de tempos em tempos, coloca, que é uma abordagem um bocado ideológica, né? E às vezes nós, no país, queremos soluções ultra neoliberais num contexto completamente inadequado, né? E de facto, quando olhamos para este tema da renda resolúvel, que no final do dia funciona como uma espécie de benefício social, não é? Porque os grupos classe média e média baixa acabam por ser os grupos que mais beneficiam destes equipamentos, não é? E em definitivo, a solução apresentada como alternativa, tal como o Enda também referiu, é muito questionável, né? Porque olharmos para os resultados do aviso 9 do regime especial de crédito à habitação e à construção, no nosso próprio contexto, nós sabemos que as limitações do acesso à banca, as limitações do acesso ao sistema financeiro, as limitações do acesso ao crédito em concreto, esbarram não só em preconceito, mas em questões muito objetivas, não é? Desde as garantias, não é? E depois conhecemos já a complicação que é obter-se terreno, licenciar o terreno e tudo mais, não é? Até o tema dos próprios rendimentos que as pessoas oferem, não é? E, portanto, funcionava ou funciona como uma espécie de função de equilíbrio, não é? Permitindo que milhares, se não milhões de cidadãos tivessem ou tenham acesso à habitação condigna, não é? Portanto, é no fundo uma medida que vigorou, creio que desde 2012, não é? E implantada já a soluços, porque nós chegamos ao ponto de ter a centralidade do Quilamba construída e não tínhamos mecanismos de como distribuir as casas.
Felizmente a situação ficou mais ou menos resolvida e estabilizada, o modelo foi se aprimorando, não é? E o Enda também referiu algumas ineficiências do ponto de vista operacional que ocorreram. Hoje, mais ou menos, a situação está sob esse ponto de vista, controlada, mas os níveis de inadimplência, ou seja, os níveis de incumprimento do pagamento são enormes, e nós ouvimos muitas das vezes, quer o Fundo Habitacional, quer mesmo o Instituto Nacional de Habitação, referirem-se aos incumprimentos, né? Mas lá está, não quero honestamente acreditar que essa medida deriva do facto de termos aqui níveis de incumprimento demasiado altos, porque e aqui o Estado tem a sua função de uso império, no sentido de encontrar soluções nossas ou soluções, digamos, de outras geografias, experimentadas em outras geografias, para resolver esse tema dos incumprimentos e, quiçá, aprimorar o próprio sistema também a esse nível. E, portanto, eu tenho dificuldades em olhar para o abandono ou para o fim do sistema, para a solução alternativa, porque mesmo noutras geografias, e aqui eu falo concretamente de duas realidades que conheço mais ou menos de perto, a realidade francesa e a realidade inglesa, onde o Estado continua a atribuir a habitação social. Obviamente que são Estados com outro nível de desenvolvimento e são outras realidades. No nosso contexto, não é? Até mesmo por questões de mercado, porque os preços do mercado imobiliário antes da entrada das centralidades eram insuportáveis e, portanto, as próprias centralidades acabaram também por fazer uma espécie de ajuste ao mercado imobiliário. E, portanto, eu olho honestamente com algumas reservas esta medida e creio que deveria ser talvez recalibrada, não é, noutros termos, e não nos limitarmos a esta solução. Esta eventualmente pode ser um caminho de muito médio e longo prazo, não é? No âmbito do aviso 9, as facilidades de crédito à construção e à habitação, mas se pensarmos no nosso boom demográfico hoje, se pensarmos no volume de jovens que atinge os 18, 20, 21, e atenção que eu muitas das vezes nem falo só do regime de propriedade, que eu acho que nós vendemos um sonho errado de que todos têm que ser proprietários. Não, o mercado imobiliário ele funciona na dimensão da propriedade, da renda e outras, e portanto o que é relevante é que as pessoas tenham o acesso, tenham garantias de acesso, tenham facilidades de acesso e que efetivamente consigam ter acesso em condições normais, façam os seus próprios rendimentos e dentro de um contexto próprio, né? E, portanto, no nosso contexto, este regime estava, no fundo, a cumprir aqui uma espécie de papel social e também económico e, portanto, tenho dificuldades em ver como é que isso há de ser sem este regime, como é que o mercado há de se comportar e como é que as pessoas depois vão efetivamente criar condições, quando nós sabemos que face às nossas deficiências e olhamos para as próprias centralidades. A semana passada ainda me referi ao exemplo quer do Quilamba, quer do Nova Vida, que apesar da sua urbanização há problemas muito sérios, não é? E portanto no regime de autoconstrução nós vemos o que acontece em bairros mais ou menos nobres como Benfica, mas onde as condições do ponto de vista de urbanização, de saneamento não são as melhores e portanto era necessário o Estado também, a esse nível, investir um bocado mais para então termos garantias de que essa possa ser efetivamente um caminho alternativo ao regime atual da renda resolúvel, para além de outras soluções que existem mais no mercado privado, onde as pessoas podem também fazer recurso. Se calhar era afinarmos melhor que tipo de pessoas podem ter esse benefício da renda resolúvel, que tipo de rendimentos e garantias é que essas pessoas podem ter, não é? Ou não tendo como criar mecanismos para compensar, não é? E permitir que o programa seja, digamos, sustentável.
Obrigado, Adebayo Vuns. Gustavo da Conceição, o seu olhar também para esta questão da renda resolúvel, para se ela se deveria manter ou também, apesar de não estarem aqui explicadas, haverá motivos para que se acabe com a renda resolúvel? Deixa-me começar por aquilo que se definiu como sendo o fenómeno de renda resolúvel, porque a meio desse percurso houve uma desvirtualização, porque se mantivessem os níveis de responsabilidade inicialmente previstos neste processo, hoje seguramente não se estava na situação em que nos encontramos, com muita gente a dever sem assumir as suas responsabilidades. Eu devo recordar que a renda resolúvel, e por isso é que é resolúvel, não é renda irresolúvel, como agora está, é renda resolúvel, tinha garantias. E as garantias eram o equilíbrio na relação laboral, que garantia uma longevidade na relação laboral, e o salário que pagasse descontado, acho que eram 40% do salário para pagar a renda e 60% para viver, acho que eram essas as regras. E, portanto, o que aconteceu aqui é que muitos funcionários públicos tiveram acesso à casa por mostrar essas duas garantias e pagam diretamente descontando do seu salário. Eles próprios não tocam nesse dinheiro. Quer dizer, aquilo que fará no futuro o crédito à habitação com maior rigor, com o rigor que o Estado não conseguiu fazer, o Estado, as suas empresas, os seus projetos, não conseguiu fazer até hoje. Porque, enfim, entrou o paternalismo, muitas vezes a corrupção, e começou-se a dar casas a quem vinha com papel de que era empregado há 3 meses e já vinha com salário para pagar, que não era o salário, etc, etc, e foi-se aceitando tudo e chegamos onde chegamos. Porque se tivesse mantido o rigor da renda resolúvel, isso não falharia. O sistema não falharia. Portanto, a falha é, do meu ponto de vista, mais humana do que parece. Mas quero também dizer que à medida de se acabar com a renda resolúvel, e o único argumento de razão que existe, ninguém colocou outros, foi o alto nível de endividamento das pessoas nas experiências anteriores e nas experiências espalhadas um bocado por todo o país. Então, estamos a concluir, e é normal que se faça, que a renda resolúvel vai acabar porque há demasiadas dívidas com esse sistema. Repito, não foi o sistema, mas são as pessoas que já estão ao longo desse sistema, se calhar beneficiam de muitas coisas e, portanto, deixaram o sistema tombar, cair. Agora, a descontinuidade da renda resolúvel vai penalizar as novas gerações nos seus direitos à habitação. E porquê? Porque, não tendo culpa nenhuma disso, podiam beneficiar também de um sistema que responsavelmente lhes garantiriam duas coisas: equilíbrio no emprego, porque tinham que mostrar emprego e fazer prova de emprego ao longo do tempo que tinham que pagar a casa, e, naturalmente, a facilidade de desconto desconto direto através do salário. Penalizar futuras gerações pelos erros que as gerações passadas eventualmente tenham cometido, quando afinal o sistema foi liberal e foi ineficiente o suficiente para permitir isso,
não é? E sem sentido autocrítico penaliza os outros, não posso efetivamente estar de acordo. E, portanto, eu sou daqueles que defendem a continuidade da renda resolúvel e o estrito cumprimento, como faz o setor bancário em relação aos critérios de crédito, o estrito cumprimento das garantias e daquilo que for apresentado como tal num processo de renda resolúvel. Finalmente quero dizer, já vimos essa comparação entre a capacidade de nós gerirmos, capacidade de alguns critérios para gerirmos crédito de habitação que não fomos capazes de gerir na perspectiva da renda resolúvel. Devíamos ter sido capazes de fazer a mesma coisa, mas infelizmente não fomos. Mas o problema é que a jusante também se colocam problemas ao nível da justiça e das suas instituições, porque tem que haver uma justiça mais rápida, mais célere, de proximidade, que resolva um conjunto de problemas rapidamente entre inquilinos e proprietários, porque senão o próprio mercado contrariamente àquilo que estamos aqui a pensar, o próprio mercado habitacional não vai funcionar. Não vai funcionar porque, enfim, os investidores vão querer ter garantias de que a justiça funcione, no caso de, por exemplo, de eu comprar um prédio e alugar e alguém ficar lá 6 meses sem pagar, tem que ter capacidade de rapidamente tirar de casa para alugar a casa a outra pessoa, etc, etc. Portanto, aqui a celeridade da justiça, dessa justiça de proximidade, tem que ser um facto, tem que contribuir para que, enfim, o sistema todo melhore, não é? E o direito à habitação seja realmente um facto, quer por via do Estado e das suas iniciativas em causas sociais, quer por via das soluções que o Estado também vai proporcionar através do mercado. Obrigado, Gustavo da Conceição. Aqui o olhar para esta questão da descontinuação, o fim do regime de renda resolúvel anunciado pelo Governo. Aqui os vários olhares, é um assunto que vamos retomar na terceira parte. Nós vamos agora partir para o segundo intervalo e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta para a terceira e última parte do seu jornal 7 dias, a semana em retrospectiva. Outra vez esta abordagem relativamente à questão da habitação, o fim da renda resolúvel. Já falamos aqui da questão do aviso 9 do Banco Nacional de Angola, a questão do crédito à habitação, mas também há uma outra solução avançada, que é o programa de autoconstrução dirigida. Relativamente a este programa, e vamos retomar com o Adebayo, lembramos que até o ano passado e desde 2015 havia a empresa gestora de terrenos infraestruturados que acabou por ser extinta pelo governo, que alegou, entre as várias razões, que já não havia necessidade, do ponto de vista estratégico, para a manutenção da referida empresa, a EGTI, isso no quadro do setor público, empresarial público. Como é que nós andamos, se diz se há necessidade de se fazer autoconstrução dirigida, há também a necessidade dos terrenos estarem infraestruturados, preparados para o cidadão poder construir de forma dirigida. Este ainda é um desafio, Adebayo. Não, sem dúvidas, não é? Eu não tenho, assim, no encontro, história ou histórico de um projeto público, pelo menos desenhado nestes moldes, não é? Em que tenhamos os arruamentos, a infraestrutura de energia, a infraestrutura de águas, de telecomunicações e mais outras redes técnicas. Isto
até isto requer um investimento alto, a menos que sejam pequenos loteamentos, como vemos acontecer a miúde, organizado por várias administrações municipais, né? Ou então os terrenos que vão sendo vendidos aqui e acolá, hoje por camponeses, depois pelas próprias administrações, em regimes abertos, fechados, ora a boca pequena, ora ninguém sabe se os terrenos efetivamente estão acessíveis, ora há uma série de situações a esse nível que precisavam ser corrigidas, não é? No sentido de tornar este processo eficiente. E aí teríamos que olhá-lo, como se diz, de fio a pavio, né? De uma ponta a outra, para percebermos quais são os vários intervenientes no processo, o licenciamento do terreno, a situação hoje, por exemplo, quando quisermos avançar para a construção, nós há algum tempo que as fábricas de cimento estão com problemas sérios, e portanto o preço do cimento, como todos sabemos, disparou. Portanto, há aqui um conjunto de situações que acabam por complicar um bocado a vida do cidadão e que, no fundo, acabam por gerar um quase stress, né? Que me parece que poderia ser contornável se efetivamente fizéssemos cumprir as regras ou redesenhássemos as regras, não é? No sentido de aquelas pessoas que não cumprem com o contrato, não é? E não fazem o pagamento das suas prestações, sendo certo que o ideal era que essas prestações fossem abatidas diretamente, e hoje existem, digamos, mecanismos fáceis para fazer nesses termos, não é? Inclusive criar aqui uma espécie de benefício às empresas, vamos não restringir o acesso às centralidades aos funcionários públicos e permitir que os funcionários de empresas privadas também tenham acesso, mas só os funcionários daquelas empresas que tenham honrado a 100% o pagamento da segurança social, por exemplo. Portanto, fazer com que os sistemas casem, não é? E cria-se aqui uma solução em que o cidadão se sinta comprometido também ele próprio, não é? Porque no final do dia ele é o beneficiário último, não é? Mas estes regimes, nos termos em questão, não nos permitem aferir que tenhamos com facilidade condições para termos construções minimamente ao nível, do ponto de vista da dignidade da infraestrutura, ao nível daquilo que nós temos hoje nas centralidades. E repito, eu dou como exemplo daquilo que se passa hoje nos Benficas, Quificas, parte do Patriota, Camama, onde nós vemos autoconstruções, mas depois não temos lá infraestrutura básica, não é? São ruas, a terra batida e em condições completamente assustadoras, não é? E estamos a falar muitas das vezes de habitações de alto padrão em qualquer geografia do mundo, mas o Estado não pôs ali a infraestrutura nos termos em que deveria fazê-lo, não é? E portanto, se nós temos esses constrangimentos que nós já sabemos a partida, não é? Eu creio que este programa ou este regime precisava ser revisto no sentido de ser melhor calibrado, de criarmos aqui uma espécie de medidas mais draconianas para os incumprimentos, mas não necessariamente irmos para esta solução que, como também bem dizia o Gustavo, acaba por banalizar outras gerações. E mais, porque no final do dia a habitação social ou a materialização do direito à habitação em termos materiais, não é? Passa por instrumentos como estes, e aqui é preciso não deixar tudo ao sabor dos particulares ou do interesse privado, né? Porque honestamente também sinto aí uma dose de grupos de interesse que se movimentam e aqui
sem teorias de conspiração, não é? Um dos grandes, para além das imobiliárias e construtoras, não é? Mas um dos beneficiários, se este esquema fica montado nestes termos, pode ser a própria banca, né? Mas claro que é um negócio, é uma oportunidade, também não posso me opor literalmente a isso, mas repito, acho que o Estado deveria reapreciar e depois encontrar aqui medidas, não é, que fossem mais consentâneas e que permitissem assegurar, né, a materialidade desse direito à habitação, repito, de uma habitação condigna, né, porque efetivamente nós temos que ser justos e considerar que as moradias que nós encontramos nas centralidades estão dentro do padrão de qualidade internacional. Ainda levantou aqui a questão do paternalismo do Estado e outros dados relativamente a esta questão da renda resolúvel e dos resultados que não foram atingidos, que às vezes é necessário mensurar. Aquilo que diz é que quem já está no regime atual vai continuar, ou seja, os contratos em vigor continuam até o fim da sua vigência, mas também aqui há casos que começam a ser revistos, isso relativamente às dívidas dos ocupantes das habitações nas centralidades. Estamos a nos referir concretamente àqueles projetos em que os jovens foram beneficiados. São muitos desses que, por exemplo, que têm o contrato com o Instituto de Habitação que não cumprem com as suas obrigações. E recentemente foi anunciada uma solução encontrada entre o Conselho Nacional da Juventude, o CNJ, e o Instituto de Habitação para uma espécie de perdão ou um novo regime, um novo modelo, que é a chamada renda urbana, que passa, ao invés do pagamento atual, que ronda entre os 35 a 50 mil kwanzas, independentemente da tipologia da habitação, passar a ser uma renda de 15 mil kwanzas, uma renda urbana, como se fosse um inquilino que todos os meses paga a sua renda ao Estado. Será para este caso a solução mais viável? Estamos a entrar já numa espécie de perdão para estes incumpridores ou devedores? Bem, eu como referi anteriormente, eu acho que há problemas a vários níveis, né? Portanto, há, em alguns casos, até o tema da própria autoridade do Estado, né? Como é que nós chegamos a este estado de coisas, né? Portanto, alguém permitiu que chegássemos até aqui, não é? E temos de saber depois o porquê, não é? Na situação em que nos encontramos, claramente, e sobretudo para proteger as populações mais vulneráveis, cidadãos mais vulneráveis, a juventude, eu penso que este meio termo que se encontrou faz todo sentido, não é? Mas nós temos que assegurar a sustentabilidade de tudo isso que estamos a fazer, a sustentabilidade financeira, não é? Nós ainda só nos estamos a referir às rendas que as pessoas não estão a pagar, mas a própria gestão das centralidades, que vemos que, portanto, está a decair, não é? As administrações não têm força, não têm poder, quanto daquele dinheiro que se gera nas centralidades e noutras municipalidades, não é? Se revertem a favor das administrações para fazerem o trabalho que têm que fazer. Portanto, há problemas de fundo, né? De governação que têm que ser também colocadas em cima da mesa, né? Daquilo que sei, já tive a oportunidade de falar com alguns dos ex-administradores, por exemplo, da centralidade do Quilama. Quase que não tem dinheiro para gerir aquilo. Eu nem sequer vou me referir ao orçamento que tinham, não é? Mas não é possível, não é? Entretanto, nós sabemos que, por exemplo, há lojas que são arrendadas, há situações de comércio, né? Mas muitas vezes não se cobra, não é? Não é porque o povo não quer pagar, porque o povo, portanto, geralmente as pessoas até de baixa renda, as pessoas sem poder, pagam, têm medo, não é? Mas muitas vezes não se cobra,
não é? Porque não é só o povo que está lá, não é? A gente com outros tipos de relações e interesses e que faz que, e que tem, está numa situação até de conflito de interesse, não é? E em vez de aplicar a lei, não aplica. Lembra-me uma vez ter dito um dos administradores do Quilamba, por exemplo, que havia lá uma feira, não é? E eles queriam desativar a feira por causa dos problemas vários que estavam relacionados com aquela atividade, não é? E quando tomou a decisão, quando tomaram e avançaram para implementar essa decisão, eles tiveram muitos problemas, né? Desde militares, políticos, portanto, o problema maior, como referi anteriormente, é este, né? Que é transversal, conflitos de interesse, não é? Não só nos projetos do Estado, como o governo central, investimentos no âmbito de investimento público, não é? Mas até com projetos de empresas privadas e até do setor industrial público. Estou aqui a lembrar, não é? Da cooperativa do Cajueiro, né? Da Sonangol, que desenvolveu e tinha o propósito, não é? De arranjar soluções habitacionais para os funcionários da empresa, mas este projeto foi comprometido também pela interferência, desvirtuação de outros atores, né? O problema é mesmo, e muitos deles até com casas, né? Em detrimento de funcionários que descontaram, né? Nós temos familiares, amigos, né? que tinham descontado, e depois a solução foi até ter que comprar, portanto, quando a cooperativa tinha seus próprios projetos, a alternativa depois foi, para dar uma solução a alguns investimentos que foram feitos depois, foi comprar projetos de outras pessoas, né? No início, quando algumas empresas petrolíferas criaram condomínios, não é? E ali ainda se justificava, não é? E empresas petrolíferas estrangeiras, né? Para acomodar o seu pessoal, os seus quadros. Portanto, o que aconteceu também foi, mais uma vez, interferência para ter casas tanto da nossa marca, né? Muitas delas já com casas. Portanto, na prática é que, portanto, eu volto a dizer, o problema é muito maior que este, né? Portanto, não são, de facto, só as pessoas que não pagam, né? Mas às vezes até, portanto, a nossa gente é utilizada para, pronto, né? Para satisfazer, portanto, determinados interesses. O Zé Silva referiu-se à EGTI, não é? Por que se extinguiu a EGTI? Primeiro, porque se criou, não é? Certamente com alguns interesses, sim senhor, mas agora, portanto, extinguiu-se a EGTI, não é? O mesmo sucede-se com outras iniciativas públicas. Nós tínhamos uma cidade gestora de, por exemplo, perímetros irrigados, não é? Ela depois também foi extinta. Portanto, eu penso que a análise tem que ser mais profunda e, para mim, a questão de fundo são mesmo interesses instalados, né? Que existem e que, de facto, tomam o controlo e desvirtuam a seu favor, obviamente, muitas das boas iniciativas públicas, não é? E geram-se os problemas que temos. Ok, ainda em inglês. E a solução, para mim, é neste sentido, primeiramente. Ok, ainda obrigado. Vamos fechar este capítulo da renda resolúvel, da habitação, das centralidades. Gustavo, para além de todas estas questões aqui levantadas, questão do não pagamento, um dos desafios, e também quando se começou a se construir as centralidades, falava-se muito no surgimento de um novo modelo
habitacional, não só do ponto de vista de poder proporcionar o direito ou o desejo da casa própria, mas sobretudo da qualidade de vida das populações, e que nas centralidades seriam ensaiados vários modelos, desde a gestão dos resíduos, a questão dos espaços públicos, equipamentos sociais. As centralidades têm estado a conseguir, pelo menos os exemplos que temos aqui de Luanda, a cumprir com esse objetivo. Consegue-se ter qualidade de vida, consegue-se ter equipamentos sociais disponíveis, a questão da segurança e tudo mais. Do ponto de vista conceptual, as centralidades foram feitas para responder a essa necessidade, a necessidade de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Por isso, as centralidades normalmente são compostas por zonas habitacionais, por zonas verdes que constituem o pulmão da centralidade, por zonas comerciais, por zonas de atividade desportiva e de lazer, por zonas, enfim, de atividade cultural, e, portanto, a centralidade tem aquilo que é essencial para garantir, de facto, a qualidade de vida das pessoas que a habitam. Mas há uma questão adjacente, e essa questão adjacente é: a centralidade não vive sozinha, não vive de per si, ela vive inserida no meio, ela depende de estradas, porque se estamos a falar da qualidade de vida, não podemos falar só lá no local onde estamos sentados a ver televisão de perna esticada com o comando na mão e a deixar crescer a barriga, não. Nem podemos falar só ali onde vamos fazer o nosso passeiozinho, andar de bicicleta, não. Temos qualidade de vida, não se pode ter das 18 às 20, não é? Ou das 18 às 21, e depois ter das 6 da manhã às 17, precisamente o oposto. Portanto, a qualidade de vida é um valor universal, e por isso a qualidade de vida tem a ver com a capacidade depois das centralidades fazerem as suas descargas. Nem todas têm empresa de recolha de lixo, nem todas têm, enfim, soluções para isso, e essas soluções são mais do nível da administração pública, do nível daqueles órgãos que têm a ver com a conexão que as centralidades fazem com os outros setores todos da vida. Portanto, pode ser a diferentes níveis: ao nível da comuna, ao nível da administração, ao nível da cidade, ao nível da província, não é? Mas sem estas soluções de integração a funcionarem em pleno, a qualidade de vida das centralidades pode efetivamente ficar em causa. Não por sua responsabilidade estrita, mas pela necessidade que têm de se relacionar com aquilo que existe a montante e a jusante, não é? Agora, do ponto de vista social, sem dúvida alguma que a visão do desenvolvimento urbano pelas centralidades, tal como elas, eu teria preferido outro tipo de soluções, já que Angola é um país grande, teria preferido outro tipo de soluções, mas vejo que a solução das centralidades no conceito que elas encerram, está a responder bem às necessidades dos jovens e a perspectiva de materialização do sonho da casa própria. Agora, é preciso ter coragem para encontrarmos aqui um conjunto de soluções equilibradas, de soluções importantes, não só naquilo que é o investimento
na comodidade que o cidadão precisa ter para se deslocar, não é? Mas também por essa necessidade de se prestar serviços, pelo menos aqueles serviços fundamentais de água, de energia, de comunicações, para que a qualidade de vida prognosticada a quando do investimento se possa aproximar cada vez mais do sonho, do bom sonho que algumas pessoas no passado tiveram quando tomaram a decisão de construir essas centralidades pelo país. Obrigado, Gustavo Conceição. Fechamos este capítulo e agora momentos para os recados. Estamos já no final desta edição do Jornal 7 Dias, edição de 24 de março. Adebayo Vuns, consigo vamos começar. Que recados é que ficam para esta edição? Bom, eu deixo apenas um recado que tem a ver com a situação dramática da cólera, né? E pedir que efetivamente se preste maior atenção à situação, não é? Portanto, se calhar nós usar se calhar a aprendizagem da pandemia da Covid, não é? E acho que não devíamos nos proibir a admitir e ponderar hipóteses de confinamento ou isolamento de algumas zonas e de alguns bairros onde os números efetivamente parecem escapar ao controle, né? Porque eu receio que o efeito da vacina não seja tão imediato, porque o que vemos é que os números de casos, incluindo mortes, nos últimos dias dispararam e portanto, é um tema sobre o qual deveríamos prestar alguma atenção, em particular as autoridades sanitárias, nomeadamente o Ministério da Saúde, mas também, se calhar ao mais alto nível mesmo, olharmos para o tema, porque para já é uma doença, digamos, quase de pobreza, uma doença que põe em causa a nossa qualidade de vida, né? Que põe em causa os nossos sistemas de saneamento e que devemos mesmo prestar alguma atenção no sentido de efetivamente rapidamente ultrapassarmos isso, né? Porque eu estou, por exemplo, a pensar que não podemos querer dinamizar o turismo com episódios desses aqui dentro das nossas portas, né? Portanto, não é uma situação satisfatória. O segundo recado tem a ver com a situação do conflito da RDC e a mediação que Angola faz ao processo, não é? Eu, honestamente, dos dados que temos e da apreciação pública que tivemos da atitude dos beligerantes, digamos, de irem ao Catar sem conhecimento de outras partes envolvidas, ainda que nós, enquanto mediadores, para já encorajo mesmo a liderança angolana, mas acho que deveria merecer da nossa parte uma abordagem de repúdio vivo. É bom que haja uma solução ao problema, mas a forma como as nossas autoridades e o nosso país foi tratada nesse processo, pelo menos nesse passo que aconteceu recentemente, belisca-nos a todos e, portanto, acho que deveria da nossa parte merecer e, portanto, aproveito isso para também manifestar e solidarizar-me com as nossas autoridades e manifestar o nosso repúdio à postura, não é? Porque creio que nós estamos a agir de boa fé enquanto mediadores e, portanto, era normal que fôssemos, pelo menos, tidos e havidos nesta demarche que houve no Catar. Obrigado. Os recados do Adebayo Vuns, ainda em inglês, que recados é que ficam? Olha, era saudar o lançamento do projeto Semba in the World, sob a coordenação do grande Hélio Aragão, que foi lançado no dia 19.
na Galeria Semba, no Centro Cultural Ilamba, e é um projeto que tem a parceria também, tem o apoio do Ministério da Cultura e a parceria da Internacional Mastercard, que lançou e apresentou também um cartão cultural, creio que é débito, ou crédito, cartão débito. O projeto visa dinamizar, valorizar, promover a cultura angolana a nível nacional, internacional, com enfoque no Semba, e também juntar seu esforço para promover esta arte, este domínio da nossa cultura, que o Semba, a património imaterial da humanidade. Na altura da apresentação foi apresentada a Rota Nacional do Semba, que inclui várias províncias, Kwanza Norte, Luanda, Kwanza Sul, Benguela e Huila, e se propõe também organizar festivais de Semba, quer no nosso país. O lema deles também é levar Angola para o mundo e o mundo para Angola, e os outros festivais internacionais serão realizados noutros países como Portugal e Brasil. Portanto, bem-aja para esta iniciativa, que certamente contribuirá para a valorização do nosso Semba e as demais artes e domínios da nossa cultura. Ficou o recado ainda em inglês, Gustavo da Conceição, os seus ou o seu recado? Não é propriamente um recado, é uma manifestação de solidariedade para com as famílias que tiveram vítimas nessa luta contra a cólera, e um voto de encorajamento de todos aqueles que cotidianamente estão envolvidos nisso. A cólera, como disse o colega Adebayo, está a tomar proporções cada vez mais preocupantes, e, portanto, esse reconhecimento público do papel de todos aqueles que estão envolvidos é fundamental para que se continue a assumir os desafios do combate a essa doença, tal como tem feito até aqui, com alto nível de profissionalismo. Por outro lado, quero também encorajar que se continuem a tomar medidas em relação à água, em relação à qualidade da água que estamos a distribuir, e ao cumprimento dos programas de vacinação noutros espaços que, não constituindo hoje riscos primários, mas constituem seguramente riscos secundários ou riscos futuros, porque constituem um bom espaço onde essa doença pode efetivamente proliferar. Obrigado, Gustavo da Conceição. Ficaram aqui os recados e esta chamada de atenção para a situação do surto de cólera que assola o nosso país, com a situação a continuar a preocupar as autoridades, sobretudo devido ao que se viveu na província do Kwanza Norte, que obrigou mesmo na última semana a ser decretada uma cerca sanitária na localidade do Luinha, inclusive algumas ligação por comboio nesta e outra localidade da região foi suspensa devido ao surto de cólera que em poucos dias trouxe números elevados naquela região do país e que também aumentam os números em toda Angola. Vamos assim encerrar este Jornal 7 Dias, também marcar que na última semana foi destaque o facto do Ministro de Estado para o Setor Econômico anunciar
um aumento de capital, ou seja, de 100 mil milhões de kwanzas para capitalizar o Banco de Desenvolvimento de Angola, BDA, isso tudo para financiar projetos do setor produtivo. Também a destacar que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, esclareceu que o seu site não está estagnado relativamente aos dados sobre a recuperação de ativos, isto que nos próximos dias estas informações serão atualizadas no site. Avançou a informação um novo diretor do Serviço Nacional de Recuperação de Ativos que tomou posse na última sexta-feira, e também destaque para a declaração da UNITA, do seu comitê permanente, que avançou alegadas ameaças que colocam em perigo a integridade física dos seus dirigentes, incluindo do seu presidente Adalberto Costa Júnior, alguns dos temas que marcaram a última semana. Encerramos assim este jornal 7 dias, a semana em retrospectiva, habitual produção da Direção de Informação da LAC, com a técnica a ser garantida pelo Emanuel Catelina e pelo Ricardo Dias. Na apresentação esteve José Silva, e os nossos agradecimentos sempre, e saudar os nossos comentadores residentes. Estiveram hoje conosco o Adebayo Vunge, o Gustavo da Conceição e o Enda Inglês. Muito bom dia, boa semana para todos. Obrigado, Paulo. Um abraço grande. Estamos juntos, e também os nossos abraços ao Rui de Castro e ao José Guerreiro. Bom dia, ficamos aqui e marcamos presença para a próxima edição no dia 31 de março, a última edição do mês dedicado às senhoras. Estendemos aqui o nosso abraço, já sabe, bom dia, Oxalac e viva a vida com prazer.